a educação grega, ela vai forjar a educação latina. Então, toda a ciência, se a gente pode dizer assim, toda a ciência natural, ela está nesse processo de transição aí entre gregos e entre romanos. Agora, o que o Santo Agostinho está fazendo é uma ciência sobre um objeto que não está na natureza. Esse objeto é o criador da natureza. Ele transcende a natureza. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Né? O Santo Agostinho vai fazer uma ciência sobre Deus. E a gente pode dizer então que no Santo Agostinho você tem um coroamento da teologia. E é exatamente, né, esse nível de sofisticação teológica alicerçada por essa sofisticação educacional, embasada por essa sofisticação cultural, vai fazer com que mesmo o mundo ruindo, materialmente falando, culturalmente e espiritualmente, ele sobreviva. E ele sobreviva principalmente dentro dos mosteiros, que é onde se cultiva a vida espiritual e a vida intelectual. Tanto é que no século VIII, você vê Santo Isidório de Sevilha, ele dizendo o que um monge ele fazia naquela época, né? Ele rezava e ele estudava. Então o cristianismo vai fazer uma coisa que os gregos não fizeram. O cristianismo vai fazer uma coisa que os romanos não fizeram. O cristianismo vai fazer uma coisa que os judeus não fizeram. O cristianismo vai unir vida de oração e vida de estudos. O indivíduo, o primeiro indivíduo na história da igreja que faz isso da maneira mais perfeita e mais harmoniosa é o Santo Agostinho. E depois, então, ele faz escola. Né? Óbvio, depois ele faz escola. E é esse espírito que mesmo debaixo, né, da invasão dos bárbaros, mesmo debaixo da ruína do Império Romano, ele vai fazendo com que toda essa cultura do mundo antigo, sublimada pelo cristianismo, ela sobreviva. Até que isso depois vai constituir, então, a própria Idade Média. E aí, na Idade Média, então, nós temos um grande nível de sofisticação intelectual, filosófico e teológico. Você vê isso por uma série de pessoas que se que surgiram assim em pouquíssimo espaço de tempo. Você pega do ano 1000 ao ano 1200, é absurda a quantidade de santos que a igreja produziu. Não somente santos, mas inclusive filósofos, né? Nós podemos citar aqui Santo Anselmo, nós podemos citar Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, Guilherme de Champeaux, São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, São Bernardo de Claraval, Santo Alberto Magno, São Boaventura e o maior de todos, é óbvio, Santo Tomás de Aquino. Decide-se, então, difundir, né, as universidades. Quem cria as universidades é a igreja. Só que o interessante é que quando surgem as universidades, o indivíduo como Santo Tomás de Aquino ou Santo Alberto Magno, né, eles cursaram qual universidade? Não tinha. Eles buscavam a excelência da vida espiritual e da vida intelectual. E é por isso que eles chegaram no nível em que eles chegaram. E eram esses indivíduos que constituíam as universidades. Então as pessoas não iam na universidade por conta da universidade. Elas iam à universidade por conta do mestre. Eu quero estudar com Santo Tomás. Eu quero estudar com São Boaventura. Eu quero estudar com Santo Alberto Magno. E veja, esses três grandiosos santos foram contemporâneos. Na tentativa dessa difusão do ensino, a igreja então cria o diploma. A busca da sabedoria, ela não tem fim. Quanto mais sábio o indivíduo se torna, mais ele vê que ele precisa aprender. Daí que inclusive vem também a famosa frase de Sócrates: eu só sei que eu nada sei. Então a busca pela sabedoria, ela nunca se dava por uma posse da sabedoria. A sabedoria é minha, eu me apossei dela. Mas é sempre um amor, uma admiração, uma amizade para com a sabedoria.
que essa busca pela sabedoria era uma filosofia, principalmente na vida espiritual. E se tem o maior livro que fala de amor nas Sagradas Escrituras, é o livro do Cântico dos Cânticos, que é inclusive, né, o livro que o Santo Tomás de Aquino morre comentando. Então ele mostra, esse é o amor pela sabedoria. Ele morreu buscando a sabedoria. E aí então, o que acontece? Na tentativa de difundir rapidamente o sistema universitário, se cria uma coisa chamada diploma. E é aí que começa o problema. Porque o diploma, até então, ele não existia. Quando o diploma ele passa a existir, o diploma ele justifica a sabedoria. Então, como é que agora você mede se uma pessoa está apta a ensinar? E se uma pessoa é sábia? E, portanto, se aquilo que ela fala deve ser levado em conta ou não? Através de uma coisa chamada diploma. E, inclusive, quem se apossasse do diploma, ele teria uma projeção social. Então, você cria uma inversão que ela é sutil, mas é exatamente o que o Aristóteles fala na metafísica e que é o que o Santo Tomás de Aquino vai comentar no início de sua obra chamada De Ente Essentia. Que um pequeno desvio no início, ele pode se tornar um grande erro no fim. E foi exatamente essa sutileza, né, que desencadeou uma série de problemas que a gente tem nos dias de hoje. Porque as pessoas deixam de buscar a sabedoria pelo amor à sabedoria. As pessoas começam a buscar, elas trocam a filosofia pela filodiploma. E o que a filodiploma ela causa nos homens? Ela causa uma corrupção, uma decadência da própria sabedoria. Então, da Idade Média para frente, os indivíduos começam, ao invés de se tornar mais inteligentes, eles começam a se tornar mais burros. Você tem uma decadência no ensino, justificado pelo diploma. E é daí, então, que surge uma corrente filosófica de um indivíduo chamado Guilherme de Ockham, chamada nominalismo. E o nominalismo, ele vai trazer a concepção para a humanidade de que o ser humano ele é incapaz de formar conceitos abstratos. Coisa que estava muito clara na filosofia grega, principalmente em Aristóteles, e muito claro também em Santo Agostinho, em Hugo de São Vítor e em Santo Tomás de Aquino, que são assim os expoentes principais da filosofia. A inteligência humana ela é capaz de formular conceitos abstratos. O Ockham vai dizer que não. Então vejam que isso daí coloca em xeque toda a estrutura daquele mundo antigo, que foi absorvida pelo cristianismo, foi sendo mantida dentro dos mosteiros e que atingiu o seu altíssimo grau de sublimação, de sofisticação na Idade Média. Com o surgimento do diploma, com o nominalismo, toda essa estrutura que eu falei para você, que a divina providência, né, ela determinou que por 3.000 anos ela levasse para atingir esse nível de sofisticação, ela começa a ser colocada em xeque. Eu tenho sempre a sensação de que a educação é uma espécie de tesouro que a gente andou enterrando em algum lugar, como um cachorro enterra um osso, como a agrária azul enterra o pinhão, e aí perdemos o mapa do local onde nós enterramos a educação. E aí, a partir desse momento, nós passamos a achar que cada pedrinha mais ou menos brilhante do chão é a educação, e aí ficamos elegendo essas bobagens como educação, quer dizer, esse conjunto de ideário moderno que se chama de educação. Para com esse negócio de escola. Não escola nenhuma. A única coisa que interessa é que aqueles que querem aprender alguma coisa se encontrem com aqueles que querem ensinar alguma coisa. Se você tivesse esse encontro, fosse possível de alguma maneira, teria educação de verdade. E isso que nós chamamos aí de educação, não é educação de modo nenhum, é alguma coisa próxima do conceito de ensino.
destruir essa falsa equação entre educação e ensino, como se essas duas coisas não tivessem nenhuma ligação uma com a outra. E de fato, se você prestar atenção, se você não destrói essa ligação, você não entende nada mesmo desse assunto. A pré-condição para entender o que está acontecendo e o que pode acontecer nos assuntos educacionais é nós destruirmos esta pseudo-equação chamada ensino igual a educação. Porque ele é basicamente uma metodologia de distribuição de posições sociais. Não se imagina de fato que alguém vai aprender alguma coisa. É apenas um método pelo qual você distribui entre as pessoas determinados privilégios que podem depois servir para fins de todos os tipos, mas sobretudo profissionais. Então nós temos aí 120 milhões de pessoas que têm uma idade média de 20 e alguma coisa e que apareceram aí no mundo. E essa gente toda precisa de emprego. E eles são jovens na sua maioria. E essa gente que é jovem na sua maioria tem todas as características e as idiosincrasias dos jovens modernos, ou seja, uma irresistível, indiscutível melhor, a percepção de enormes direitos, de ter salários suficientemente bons e arrumar logo de cara o melhor emprego do mundo. E agora vocês imaginem, então, a situação de alguém que está lidando com o departamento de pessoal de uma firma grande. Então, é uma empresa qualquer aí que vai abrir vagas para aí qualquer coisa, ascensorista, por exemplo. Se você não estabelecer uma enorme quantidade de obstáculos de qualificação, você irá ter uma lista de pessoas para analisar o currículo que vai demorar 5 anos para você chegar no último. Então, o que acontece? Essa turma de RH vai lá e põe assim no jornal. Para ser ascensorista tem que ter segundo grau completo, daqui a pouquinho tem que ter curso de administração de empresas, né? Porque o único objetivo disso é reduzir a quantidade de pessoas candidatas àquele determinado curso. Essencialmente é isso que nós temos que resolver com o ensino moderno. O ensino moderno é apenas um meio de você separar as pessoas com perspectivas diferentes de capacidade de obter emprego. E é por isso que todo debate sobre qualidade de ensino é, no fundo, um debate vazio, porque, no fundo, esse assunto não tem nada a ver com educação, é apenas um assunto de promoção social, digamos assim, entre aspas, que tem aí no assunto ensino, e o que eu chamo de ensino, é esse conjunto de rituais de natureza governamental, porque mesmo quando é privado, obedece aos rituais estabelecidos pelo governo federal, né, o governo estadual, o governo municipal, enfim, o que for. Esse conjunto de rituais não tem nada a ver com educar alguém. Essa é a realidade que a gente precisa entender. Se você não entende isso, você fica completamente perdido e não consegue perceber nada do que está acontecendo. Então, por exemplo, há todo ano um debate sobre se se deve ou não, como é que se diz, aprovar automaticamente os alunos. A turma que acha que tem que aprovar automaticamente é composta fundamentalmente dos cínicos, que acham que é isso mesmo que eu estou descrevendo, e falam assim, já que é apenas uma coisa de faz de conta, qual é o problema de aprovar automaticamente, então, aos alunos? E o pessoal que acha que não deve aprovar automaticamente são os otimistas, que acham que isso tem a ver com educação e ainda imaginam que possa haver alguma educação no sistema de ensino. De fato, pode haver alguma educação no sistema de ensino. E por que pode haver alguma educação? É porque o sistema de ensino é completamente distraído. Ele só está interessado em preencher papelada, ele só tem interesse nos conteúdos programáticos que você diz que ensina, ele só tem interesse em preencher papelzinho, em lista de presença, isso, daquilo, outro. Então ele permite que um professor qualquer dê a aula que bem entender. Olha, eu faz 20 anos que eu sou professor de tudo quanto é jeito. Fui professor de português e de inglês no 2º grau, fui professor de economia, sou professor de pós-graduação, faço tudo quanto é aluno. Nunca na minha história de professor apareceu alguém para discutir a aula que eu estava dando. Quer dizer, eu sempre dei a aula que eu bem entendi. Não tem ninguém com maior liberdade relativa do que um professor. Porque, a não ser que você faça uma aula escandalosa, e não é preciso fazer nenhuma aula escandalosa, você não será jamais impedido. E é por isso que determinados indivíduos dentro do mundo do ensino
podem dar uma boa educação, apesar do mundo do ensino. Para conseguir um sujeito que sabe alguma coisa para dar aula, há um investimento terrivelmente grande e só se pode fazer com uma pequena parcela dos professores, e também há, de fato, uma pequena parcela de alunos que gostariam de empreendê-lo. Mas, fora isso, o resto se contenta com esse mise-en-scène, com essa espécie de farsa geral chamada ensino. Educação não pode existir nesta base em que ocorre o tal do ensino brasileiro. A educação tem de ser necessariamente voluntária. Não pode ser de modo nenhum forçada por nenhuma espécie de método. Porque o erro essencial é a ideia de que o governo federal tem que educar a nação. Essa é uma ideia comunofascista que entrou na cabeça do brasileiro no tempo do Getúlio Vargas e não saiu até agora. O governo não tem que educar ninguém, minha gente, é a sociedade que tem que se educar a si mesma. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, por que só meia dúzia de gênios iluminados vão ter ideia certa e dizem, olha, o programa educacional tem que ser esse aqui. Então vem essa ideia idiota que aqui nos Estados Unidos até o Obama tentou adotar aqui o Common Core, todo mundo sabe que isso é suicídio, que isso é comunismo, que isso é fascismo, e nós temos que acabar com isso. Não é possível que em 200 milhões de pessoas não haja um número suficiente de pessoas com capacidade criativa na esfera educacional para inventar milhares de estratégias diferentes e testá-las nas suas condições locais, com pessoas que eles conhecem. Eu fui educado num negócio que se chamava Escola Paroquial. Era uma escola excelente, mantida pela Igreja Católica, Escola Nossa Senhora da Paz. Guardo excelentes recordações de lá. A escola era totalmente independente, nós pagávamos uma mixaria, a escola era mantida pela igreja. Ora, se a escola pode ser mantida pela igreja, por que não pode ser mantida por um clube de futebol, por um clube de basquetebol? Por que não pode ser mantida por uma paróquia? Por que não pode ser mantida por uma igreja protestante? Por que não pode ser mantida pelo Rotary Club? Por que não pode ser mantida pelo Lions Club? Por qualquer clube que seja? Por que não pode se criar um sistema de fundações em que pessoas, vamos dizer, ricas, beneméritas, subsidiem essas escolas? Por que tem que ser tudo através do governo central, meu Deus do céu? Ou mesmo dos governos estaduais? Nós temos aqui desregulamentar a educação e resumir o papel do governo ao papel de selecionador. É o que faz os testes e aprova ou não aprova. E o teste tem que ser, vamos dizer, com uma matéria curricular mínima. Digamos assim, o que eles chamam aqui os 3 R's. Né? Ler, escrever e fazer conta. Vamos supor isso para a educação primária. A educação secundária pode ter algo mais, evidentemente. Mas nós temos que parar de apostar no governo, parar de apostar nas fórmulas mágicas e deixar que a nação cuide de si mesma. Qualquer outra proposta que seja aprovada e que seja baseada na ideia de que o governo federal é o grande educador, eu vou combater até a morte. Você vê, os Estados Unidos tiveram, durante quase 100 anos, a melhor educação do mundo. Por quê? Porque não tinha regulamento e não tinha Ministério da Educação, meu Deus do céu. Daí chegou o governo Carter, criou o Ministério da Educação, daí mergulho para baixo, está piorando cada vez mais. Não chegou ainda no nível brasileiro, que é o pior do mundo, sem dúvida. O Brasil tem a pior educação do mundo, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Isso é testado anualmente nos testes do PISA, os testes internacionais, os nossos alunos tiram sistematicamente os últimos lugares. Agora você veja que o pessoal comunista é safado mesmo, porque eles no Ocidente eles espalham esse sócio-construtivismo e criam uma devastação geral. Você acha que eles adotam isso no país deles? Na China não tem sócio-construtivismo nenhum, meu filho. Você vai lá, aprende as sílabas, aprende o alfabeto e faz aquela repetição toda. E é por isso que os chineses dão de 10-0 nos outros em todos os testes internacionais, porque ainda aprende pelo método antigo. Você vê, na França acabam de banir o sócio-construtivismo depois de 30 anos de devastação. O negócio, um dos países onde a coisa primeiro se disseminou foi lá, graças àquele infeliz do Jean Piaget. O Jean Piaget é um dos cretinos mais sofisticados do universo. Quer dizer, esse é um homem, vamos dizer, de inteligência superior para tudo, exceto para a realidade. Ele entende tudo ao contrário. Então, graças ao Jean Piaget, que fez muito sucesso, ele não é francês, ele é suíço, mas fez um enorme sucesso na França, adotaram a merda do sócio-construtivismo e fizeram 3 gerações de analfabetos. Então, agora, finalmente, o governo falou, para, vamos mudar, vamos voltar ao método chinês aqui, né?
Vai aprender o alfabeto, as sílabas, divisão de sílabas, vai aprender tabuada, né? Para ver se ainda dá para salvar alguma coisa. Graças a Deus, no Brasil, as reformas não são implantadas com muita velocidade, às vezes demora. Então tem gente que ainda, professor do interior, que ainda ensina pelo método antigo. Antigamente a imbecilização era só ideológica e começava na universidade. Não, agora a imbecilização não está no conteúdo, está na forma da linguagem mesmo, e começa já na infância, pô, então ninguém escapa. As pessoas não sabem escrever e não sabem que não sabem. Então os caras chegam a ter diploma de filologia, diploma de letras, mas você vê que o cara não tem o senso da forma literária, e não dá pra gente explicar para ele o que é. Tem uma deficiência mental, né? Porque isso aqui cria um problema neurológico, meu filho, né? Eu não posso curar você no curso de uma discussão, né? Então, eu não posso provar as coisas que eu estou dizendo, porque você não tem capacidade de você apreender o que eu estou dizendo. Você vai entender outra coisa, no outro nível, fazer uma confusão dos diabos, e vai ficar muito brabo com o que eu estou falando. E as pessoas sempre ficam brabinhas, né? Por que eu faço isso? Porque daí talvez você fique chocado, e daí a sua raiva aumenta. Quando a sua raiva aumenta, tá certo? Você entra num estado, né, de crise existencial. E talvez na crise existencial você diga, opa, talvez o errado seja eu, talvez eu deva tentar não mudar de ideia. Não estou querendo mudar a sua opinião, eu estou querendo que você entre num plano de normalidade humana, de sanidade. Tipo, seja feliz e não enche o saco. É isso que eu quero. À medida que eu ia progredindo nos estudos universitários, eu ia tendo contato com poetas que não conheciam palavras, eu ia tendo contato com professores, doutores da área de literatura que não sabiam ler. Eu ia entrando em discussões com os meus colegas dos mais variados níveis de instrução e que, afinal, compunham a elite intelectual do país, né? Se não a elite intelectual do país. Ao menos são vistos assim pela maioria. E nessas discussões eu ia percebendo a imensa pobreza, as grandes dificuldades que nós tínhamos para lidar com problemas simples. Ia ficando cada vez mais claro para mim uma coisa que eu tinha começado a sentir já na adolescência, um pressentimento horroroso e que foi se intensificando com os anos e que, por fim, durante a minha formação universitária se tornou uma verdade inquestionável. Era aquela sensação de que eu estava cercado por idiotas que não faziam a menor ideia do que estavam fazendo e que estavam todos urrando histericamente que eles eram normais, que aquilo sempre tinha sido daquele jeito, que não havia nada de errado e que a gente devia continuar seguindo. E o pior de tudo naquela sensação era que ela sempre vinha com uma suspeita de que, entre todos aqueles idiotas, eu não deixava de ser um deles. Eu não deixava de ser mais um representante daquela comédia, ou tragicomédia, tentando fingir que eu seria algum dia um gênio, que eu seria um grande estudioso, um escritor, quando a realidade era que eu era só um imbecil, no meio de outros imbecis, e que nós íamos nos enganando mutuamente, fingindo que nós éramos normais. Isso foi ficando cada vez mais claro, né? Não como uma sensação, e sim como uma percepção racional, consciente e inquestionável. Foi ficando cada vez mais difícil de negar a verdade evidente diante dos meus olhos de que, de fato, as coisas eram daquele jeito. E aí, numa certa altura da minha formação, saiu uma pesquisa feita por um professor da PUC que dizia que 50% dos universitários brasileiros eram analfabetos funcionais. E nesta altura eu já estava suficientemente consciente da minha situação e do contexto em que eu estava inserido para ler aquela notícia e falar, não, esta pesquisa não foi feita corretamente. Esta pesquisa está frouxa, porque são pelo menos 70%. Isso incluindo professores e pós-graduandos. E, de fato, um pouco mais para frente eu tive contato com o INAF. INAF significa Índice de Analfabetismo Funcional e é um projeto sustentado pelo Instituto Paulo Montenegro. Contudo, o INAF surgiu
já questionando esta ideia de que colocar todo mundo na escola resolvia o problema. Né? O INAF surgiu para ver se este crescimento da escolarização estava acompanhando o desenvolvimento da educação. Quer dizer, as pessoas estavam sendo educadas dentro das escolas, que é outro problema. E os resultados do INAF confirmaram a experiência da minha vida inteira. Quando eu vi o INAF pela primeira vez, já estava na sua edição de 2011, o primeiro contato que eu tive foi justamente ver que eles tinham ali um nível de alfabetização que eles chamavam nível intermediário, se não me engano. E neste nível, uma das características era o seguinte: o sujeito, neste nível, ele sabe, ele consegue distinguir fato de opinião quando ele está lendo um texto. Então, se você perguntar a ele, essa frase aqui é um fato ou é uma opinião que está sendo enunciado? Então, a pessoa, naquele nível, ela conseguia distinguir se era fato ou se era opinião. 74% dos brasileiros estavam abaixo deste nível. Curiosamente, essas pessoas para o INAF eram alfabetizadas funcionalmente. Eles classificavam como alfabetizadas funcionalmente, mesmo não tendo alcançado esta capacidade sobrenatural de distinguir fato de opinião quando está lendo um texto. E quando eu vi aquilo, eu falei, não, isso aqui corresponde à realidade. De fato, 74% dos brasileiros não conseguem distinguir fato de opinião, e não é só quando estão lendo um texto, é quando estão ouvindo alguém falar também. De uma educação livre e para a liberdade, uma educação liberal, onde eu não estou atrás de um certificado que me dará uma posição social para eu exercer certa função dentro da sociedade. Eu devo fazer isso, mas a educação não é só isso. Quando eu não estou atrás de diploma, quando eu realmente faço um curso, leio um livro, não porque esse livro me dará uma posição social na sociedade, ou mais dinheiro, mas sim porque ele me fará crescer, fará brotar em mim a semente que é plantada por ele. E aquele livro vai começar a fazer parte de mim e eu realmente poderei, com isso, ser mais livre e por aí afora. Se a pessoa não sabe, uma coisa bastante óbvia, mas é que a gente deve saber, se a pessoa não sabe que tem dias chuvosos e dias de muito sol e dias muito frios, ela perde muito de sua liberdade por não saber algo, porque inconscientemente ela vai ficar irritada, porque ela, me programei para usar esta camisa hoje, mas está muito frio, vou ter que pôr outra. Eu me programei para sair a pé, mas está chovendo, eu vou ter... Bom, tudo bem. Se a pessoa não sabe, a primeira reação é sempre de se irritar, né? Desbravejar, blasfemar contra São Pedro, sei lá. Mas, se ela sabe disso, ela já adquire uma liberdade. Ela pode pensar, amanhã é um outro dia, pode chover, pode fazer frio, pode fazer calor, eu não sei. E aí, eu tendo essa consciência, eu vou estar mais livre, eu vou me preparar, vou ver assim, eu tenho roupa para sair em todas, né? Eu tenho condições, eu tenho como pegar um carro, um ônibus, alguma coisa que me facilite, e por aí afora. Ela consegue fazer isso, porque o ser humano é um ser racional, isso a gente faz muito fácil, porque todo mundo sabe que chove, que faz frio, e por aí afora, certo? Mas tem coisas que nós não sabemos. Tem coisas que nós não sabemos e que realmente acontecem assim como a chuva e o sol. Aí o que é necessário fazer? É conhecer essas coisas para que nós possamos nos prevenir, para que nós não encontremos a realidade, que a realidade não nos choque e nós fiquemos assim, sem saber o que agir e presos àquele nosso próprio sentimento de choque, aquela nossa própria aflição. Meu Deus, como isso foi acontecer? É aquela história do escravo carregando os copos, deixa os copos cair, quebram todos os copos, o senhor do escravo mata o escravo. É Sêneca, que então estava presente na janta, e ele olhou e não ficou com pena do escravo que morreu, né? Ele ficou com pena do cara que mandou matar, porque ele disse, esse homem ele é tão prisioneiro da sua própria ignorância que ele acha que copos não quebram. E realmente, é aí que está a liberdade, né? Nessa preparação e nesse conhecimento da própria realidade que faz com que nós não nos choquemos a qualquer coisa idiota que possa nos acontecer, certo? Fui lá e fulano estava todo antipático e resmungão e não sei o que e tal, né? Não quero mais saber dele.
Bom, sabia que as pessoas, às vezes, elas estão antipáticas, estão de mau humor, estão com problemas, enfim. E quando nós não temos a noção das possibilidades reais das coisas, nós acabamos perdendo a nossa própria liberdade. Então, por mais que as coisas estejam ali, não é só materialmente que o conhecimento e a realidade, elas sobrevivem. A cultura é algo da alma e que é passado de uma alma para outra. É algo imaterial. O desejo da pessoa de estudos, o desejo de uma verdadeira educação, é que ela possa fazer com que essa cultura viva dentro dela, as próximas gerações e ela mesma, né, conforme o tempo vai passando, se beneficiem disso tudo. Porque senão cada geração teria que começar do zero descobrindo fogo, né? E claro, a coisa não é assim. E é muito mais fácil quando eu tenho alguém que leu Aristóteles e pode me ler junto comigo e me explicar, que ele já fez isso há 40 anos atrás, né? Do que se eu tenho que pegar ali, bom, agora eu vou aprender o idioma, eu vou ler, eu vou... Enfim, quantas vezes a gente não lê algo, não estuda algo, e aí chega alguém e faz um comentário sobre aquilo, isso eu não tinha percebido. A gente vê que existe uma necessidade da cultura de ser algo que passe de uma pessoa para outra, de uma geração para outra, e por aí afora. Quando nós falamos de educação liberal, é mais no senso bastante estrito, né? É uma educação para a liberdade individual, para a liberdade das consciências, para a liberdade de todos aqueles que queiram e que está acessível a todos. Nós não precisamos diploma para sermos livres. Também não é libertinagem. Porque quando a gente fala liberal, assim, é uma pessoa muito liberal, entende? São os pais muito liberais, assim, deixa o guri fazer tudo, né? Não, isso é uma libertinagem, né? A pessoa não é livre, né? Porque ela pode fazer tudo. Quando a educação no Brasil é ruim, a gente estuda. É só isso. Não, mas o governo e tal, muita ideologia nas escolas, doutrinação, não sei o que. Bom, e aí, e tu? Eu não tenho tempo nem de abrir um livro e tal, não posso fazer nada e tal. Bom, e os teus filhos? Já não tem muito o que fazer, né? Então eu vou lá brigar com a diretora e tal, botar o dedo na cara dela e dizer isso, e vou fazer abaixo-assinado, e vou xingar todo mundo, porque a educação no Brasil é uma porcaria. Eu disse, olha, faz isso, mas depois que tu souber o que é verdadeira educação, porque não adianta, o que tem que botar lá no lugar? Não, tem que ensinar matemática mesmo, tu sabe matemática? Eu não, né? Mas o professor de matemática, pois ele também não sabe. E aí, o que a gente vai fazer, certo? O pessoal fala em investimento em educação, certo? Tentando resolver um problema de burrice própria e dos outros com dinheiro, né? Então nós temos que investir mais em educação. Então nós vamos agora pagar 15 mil para cima, o piso salarial vai ser de 15 mil para professor do Estado. E aí nós teremos uma educação de qualidade. Eu digo, bom, por quê? Porque 15 mil vai aumentar o meu conhecimento, a minha pedagogia, a minha didática, a minha inteligência? Não. Claro, R$700 também não, né? Mas isso não é para pagar para ninguém, não é porque ele é professor, não é para pagar para ninguém. Não, tudo bem, né? Agora, botar dinheiro no negócio, claro que não faz a coisa ir para frente. Não, nós montamos uma biblioteca aqui na escola. Compramos 40 mil livros e pusemos aqui na escola. Aí vai até um vereador, vai um deputado lá inaugurar a biblioteca de 40 mil livros. Eu disse, não, mas tudo bem, mas por quê? Não era melhor dar 3 livros por aluno para eles lerem durante um ano? Não era melhor que numa aula de literatura se lesse um livro bom e bem lido? E que o professor pudesse ver que os alunos realmente estão lendo, entendendo, estão aprendendo a ler, aprofundando as suas capacidades de leitura e essa coisa toda. Não, dinheiro. Com dinheiro, para comprar um livro para cada um é muito barato, né? Não precisa, cada um compra ali, é muito fácil de resolver a questão. Mas nós temos que ter investimento. Então nós temos que montar uma biblioteca. Computadores na escola, olha, tem que ter um laboratório de informática que... Aí então na escola de educação infantil aqui, a partir dos 1 ano e meio, 2 anos, nós temos a oficina de iPad.
né? E as crianças já vão sendo inseridas no meio da informática, porque esses são os tempos modernos e a pessoa tem que conhecer informática e tal. E, né, normalmente, se tu faz isso com a criança, né, quando ela chega com 4 anos, ela sabe mais do que o professor que está ensinando ali iPad. Né? É bastante provável. Mas estudar é muito mais que isso. Estudar é doloroso. É muito doloroso. Porque eu leio e não entendo. Aí eu passo para outro livro, porque esse ali está muito difícil. Aí eu pego a indicação com outro. Aí eu vejo que aquela tradução é ruim. Aí eu decido que aquele autor é de máxima importância e que eu vou ter que aprender dinamarquês para ler Kierkegaard. Né? E, bom, pode ser que sim, pode ser que tu tenha que fazer isso aí. Isso dói. Isso dói muito. Aprender o idioma, por exemplo, dói muito. Aprender a afinar e conseguir cantar a escala de Dó maior, afinado, conseguir cantar no coral, vai doer, vai doer, vai doer. Existe o talento, existe a facilidade para certas artes, para certas áreas do conhecimento? Claro que existe. Claro que existe. Mas é essas pessoas talentosas as que dizem que dói. Porque a pessoa talentosa, no primeiro momento, é a que mais aprende. Mais aprende. E normalmente, no primeiro momento, não dói. Para aprender 1000 palavras de uma língua, é muito simples. Certo? Muito simples. São as palavras assim, mesa, cadeira, teto, chão, parede, né? Ou as preposições mais usadas ali. Mas é quando eu tenho que aprender a regência verbal, quando eu tenho que aprender o correto uso das preposições, o correto uso dos tempos verbais, isso aí começa a doer, certo? E aí eu aprendi 2000 palavras, eu tenho um vocabulário de 2000 palavras, eu pego qualquer texto e consigo ler. E aí eu digo, eu consigo ler 90% do texto. Eu digo, agora tenta ler 91% do texto. Esse 1% vai ser muito mais duro e talvez eu precise o triplo de tempo para aprender 1% de uma língua do que eu precisei para aprender os outros 90%.